Olá, boa tarde. Você está agora com as notícias do Gazeta News. Um incêndio atingiu tanques de combustível de empresa em Santos, litoral de São Paulo. Segundo relatos, o fogo teria começado após uma explosão. A área atingida pelo fogo fica fora do Porto de Santos. Cerca de 80 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para conter as chamas. Eles contaram com o apoio de 22 viaturas. O incêndio provocou uma coluna de fogo e fumaça que podia ser vista de longe. Pistas da rodovia Anchieta tiveram que ser bloqueadas por causa do incêndio. 2 navios que estavam atracados no porto quando o fogo teve início tiveram que ser retirados para evitar o risco de explosões. De acordo com a Ultracargo, empresa responsável pelos tanques, não há vítimas. As causas do incêndio ainda serão investigadas pelas autoridades. E vamos ver como está o movimento nas estradas que ligam São Paulo ao litoral paulista. Agora você vê imagens da Anchieta na entrada de Santos. Por causa do incêndio que mostramos há pouco, a Ecovias bloqueou o acesso ao viaduto do Alemoa. Veículos pesados não estão circulando no local. Veículos de passeio estão autorizados a utilizar a via. Temos imagens agora da Imigrantes na Serra, na descida para Santos. O trânsito tranquilo para o motorista. E a partir de domingo, as grandes redes de supermercados de São Paulo passarão a cobrar pelas sacolinhas plásticas. A FEComércio e a Associação Comercial de São Paulo pediram à Prefeitura um prazo maior para que as novas regras entrassem em vigor. Mas o prefeito Fernando Haddad afirmou que não prorrogará o prazo. Com isso, a partir de domingo, as sacolas plásticas brancas estarão proibidas nos estabelecimentos da cidade. Os mercados que ainda quiserem oferecer sacolas plásticas devem adotar sacolas padronizadas, nas cores verde ou cinza, maiores e mais resistentes que as atuais, mas com um custo mais elevado. O preço das novas sacolas será de 8 centavos por unidade. Para os comerciantes que descumprirem a medida e oferecerem as sacolas plásticas antigas, a multa varia entre 500 e 2 milhões de reais. E nesta época de Páscoa, aumenta a procura por peixes como o bacalhau. Com os preços salgados, a dica é pesquisar. Esse aqui é o produto que está todo mundo atrás nessa véspera de Páscoa, é o bacalhau. Mas aqui, para não pagar muito caro, não ficar muito salgado, não só na mesa, mas também no bolso, tem que pesquisar. Mais ou menos o quilo sai em torno de R$60, isso o lombo. Agora, como que está, por exemplo, para uma pessoa que não tem esse dinheiro para gastar? Dá para comer bacalhau ou tem que mudar de peixe? Tem que mudar para um preço mais baixo, que é o filé, a partir de base de 50, 57, 58, 59, tá correndo o nosso aqui. 62, 59. E desfiado? Desfiado a base de 38, é um bacalhau básico, dá para todo mundo sair bem, né? Você está reclamando do preço? Está reclamando, esse ano está reclamando porque devido ao aumento que deu do dólar, né? Então todo mundo está reclamando. Muita gente não tem esse dinheiro para comer um quilo de bacalhau. O cara ganha o salariado aí não vai conseguir comprar um bacalhau. Aí faz o quê? Aí tem que ter o chorinho, né? A promoção. Não vai faltar, pelo menos aqui no Mercadão, bacalhau para ninguém. Agora, tem gente que tem ido para outros peixes e também tem outros artigos que vale a pena pesquisar. Por exemplo, o azeite e os legumes. A batata é o principal vilão da Páscoa desse ano, com uma inflação de 63% em relação à Páscoa de 2014. Um impasse numa licitação está provocando a falta de funcionários em viveiros de São Paulo. Sem essa mão de obra, plantas podem morrer e o trabalho de pesquisa sobre algumas espécies fica comprometido. Este é o viveiro Manequinho Lopes, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Aqui são produzidas mudas de plantas que abastecem as áreas públicas da cidade, como jardins e praças. São quase 50 mil metros quadrados, com acervo de mais de 200 espécies. Com o celular, entramos no viveiro e durante 1 hora não vimos um funcionário sequer trabalhando.
As estufas estavam fechadas e os canteiros aos poucos vão sendo tomados pelo mato. O local estaria sem manutenção porque em janeiro a prefeitura encerrou o contrato com os jardineiros que cuidavam do lugar. Aqui no Parque do Carmo, na zona leste da capital, nós encontramos o viveiro assim, olha, fechado. Tem até um cadeado aqui no portão. A gente não vê também nenhum trabalhador por aqui. A informação é que eram 30 funcionários e que hoje apenas 4 cuidam da manutenção das plantas. 100 mil plantas deixaram de ser cultivadas. Tentamos uma autorização para mostrar a situação do viveiro. Mas em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que eles estão em obras e que não poderia liberar a gravação. Ainda segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, há uma outra licitação em andamento e a expectativa é que a nova turma comece a fazer a manutenção a partir de maio. Mas a preocupação de quem trabalha nos viveiros é que até lá um acervo importante se perca. Eles acreditam que a falta de cuidado pode prejudicar 30 anos de pesquisas. A gente tem que lembrar que as plantas são seres vivos, né? E planta pequenininha, muda, é algo tão delicado quanto um filhotinho de cachorro. Você precisa cuidar quase o tempo todo dessas mudas, molhar, tudo mais. Se não há esse cuidado, o trabalho pode se perder inteiramente se você houver um período de seca. Tanto aquelas mudas para arborização, para ornamentação da cidade, quanto aquelas que são resultado de pesquisa, que são importantíssimas, porque representam um trabalho de longo prazo. Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente afirma que as pesquisas feitas nos viveiros, incluindo as de novas espécies de plantas, não foram e nem serão perdidas. A pasta também informou que o processo para a contratação da empresa que prestará os serviços de jardinagem está em andamento. E o feriado de Páscoa começa com sol e tempo seco na maioria das regiões paulistas. Mas no fim de semana a possibilidade de chuva aumenta. Vamos aos detalhes da previsão. Uma frente fria deve se aproximar de São Paulo trazendo chuva, mas o paulista vai conseguir aproveitar o início do feriado prolongado. Isso porque uma massa de ar seco mantém o tempo firme e ensolarado em todas as regiões. A exceção fica com o norte paulista, onde são esperadas pancadas rápidas e isoladas de chuva. O centro-oeste do estado terá a sexta mais quente, com termômetros na casa dos 31 graus em Presidente Prudente e 32 em Araçatuba. E quem for aproveitar a praia vai encontrar tempo firme com sol forte e calor acima dos 29 graus. Mas ventos de origem polar começam a soprar sobre o estado e à noite as temperaturas devem despencar, principalmente aqui na capital. Amanhã, por exemplo, a mínima pode chegar aos 16 graus. Mas lembrando que à tarde faz calor e as máximas ficam em 27 na sexta, 29 no sábado e 26 no domingo de Páscoa. Agora vamos às informações do trânsito. Começamos com imagens da Marginal Pinheiros, ali na Zona Sul. Para quem vai no sentido Marginal Tietê, abaixo do vídeo, o trânsito já começa a ficar complicado. Já no sentido Interlagos, acima do vídeo, parece que flui bem melhor para o motorista. Agora, imagens do corredor Norte-Sul, Avenida Moreira Guimarães. Tanto para quem segue no sentido centro, como embaixo do vídeo para quem está na direção bairro, o trânsito está bem cheio, mas por enquanto não há paradas. Mudando de câmera, Zona Oeste, Avenida Rebouças. Acima do vídeo, no sentido da Marginal Pinheiros, o motorista não está parando, mas no sentido contrário, na subida para a Avenida Paulista, já há paradas para o motorista. E fechamos nosso giro de trânsito com imagens aqui da Avenida Paulista, na altura do MASP. À esquerda, quem vai para o Paraíso está parado provavelmente por conta do semáforo vermelho. Já do outro lado, quem vai no sentido Consolação, o trânsito também já começa a parar. Segundo a CT, São Paulo tem neste momento 132 quilômetros de lentidão. Os ônibus de São Paulo começaram a rodar de madrugada há um mês. E segundo a SP Trans, o número de passageiros que usa o transporte neste período já cresceu 80%.
De acordo com a SP Trans, a busca pela rede de transporte noturno cresce principalmente aos sábados e domingos. Segundo dados da empresa, cerca de 508 mil pessoas já foram transportadas no turno da meia-noite às 4 da manhã. São 151 linhas que operam neste horário, com 454 ônibus e micro-ônibus. Todas as rotas dos ônibus noturnos podem ser consultadas no site da SP Trans. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Até amanhã.